nessas imagens a gente consegue ver o Anderson empacotando as bicicletas, a Road Mountain Bike, para fazer o trecho de terra. Aqui para essa subida, para conseguir fazer um tempo bom, geralmente são necessárias 2 bicicletas. Depois de 2 semanas, 1.458.000 preparatórios e ações, acho que foram uns 10 dias sem parar, tentando possibilitar essa subida, assistindo no YouTube, fazendo rolo em casa, vendo a galera subir. Eu estou vindo fazer um documentário antigo que eu tenho que concluir e estou há uns 5 anos direto na bicicleta e descobri que aqui tem a maior subida mais longa de bicicleta do mundo, né? Então chega a 4.200 metros, a gente vai tentar, parece estar fechado lá em cima porque nevou, mas vamos ver se a gente consegue terminar toda a subida, senão vai ser uma primeira tentativa e experiência para conhecer esse lugar magnífico aqui do Havaí, que eu vim há muitos anos, mas não conhecia essa ilha Kona. E vamos lá agora tentar. A gente está aqui com o filho do Bruno Lemos, que é a Ali, gurizão muito legal, tá com a Aline, minha namorada, e vamos tentar essa aventura que a gente só tem hoje para concluir. Já foi um monte de percalços até vir do Brasil, chegar até aqui com 2 bikes e montar, e enfim, a gente vai conseguir partir agora, já quase meio-dia. O objetivo era sair 7 horas da manhã, mas teve atraso de voo, teve perda de bagagem, mas vamos lá, vamos fazer o que a gente está preparado para fazer. Nesse início, né, de 4 a 6%, então eu fui tentando manter 300 watts, apesar de não ser muito difícil manter para mim essa potência, né, tava muito quente e eu tava cansado da viagem, então eu penei um pouco, então fui até 2.000 metros assim, com pouca inclinação, que facilitou. Os ventos, horas ajudavam, horas atrapalhavam, não estavam tão fortes. Entre uns 10 segundos, eu vi que era por aí a média para manter perto do conto, então eu fui tentando dar uma forçada, mas realmente eu sentia um pouco assim a viagem, né, os dias sem dormir, uma hidratação não tão boa, mas eu fui tentando manter ali, né, já sabendo que deveria me custar bastante na altitude, na falta de oxigênio, mas como era uma tentativa, eu tentei ir um pouquinho forte, né? Geralmente quando eu faço esforços grandes assim em serra, eu mantenho 370, 380 watts, 400 e poucos. Aí eu fiquei um pouquinho abaixo disso e
fui pro tudo ou nada. Na hora que pegou uma no Access Road veio um vento contra forte e ali já tá em 2.000 metros, né? Então comecei a fazer já sofrer bastante na bicicleta, na speed. O watts já começou a ser difícil, manter os 300, começou a cair um pouco. E depois eu peguei um mountain bike e eu achei que ia ser fácil, porque aqui eu mantenho tranquilamente 350 watts pelo tempo que for praticamente, mas com a falta de oxigênio lá, isso começou a ficar muito sofrido, uma missão quase impossível. Então vocês podem ver aí já na Manu Access Road, né? Que é dos 2.000 para cima, eu tendo uma certa dificuldade. Então, essa parte eu estava sofrendo já, mas não sentia tanto a falta de oxigênio. Mas eu fui mantendo ali o que dava, começando a sentir as partes inclinadas, vinha um vento contra forte essa parte também. E eu fui já diminuir bastante o passe ali, a potência, né? E fui já fazendo uma prova mais de endurance.
subiu até os 2.900, que é onde tem o centro dos visitantes. Ali eu passei reto, eles mandaram parar, o carro que me acompanhava teve que parar, carregava mountain bike. Eu imaginei que fosse rápido, mas eu acabei chegando antes deles na parte de terra e tive que voltar ali uns 400, 500 metros para trocar a mountain bike. Eu perdi uns 10 minutos nisso e um esforço grande para falta de oxigênio, né? Mas troquei ali enquanto eles apresentavam os documentos, eu peguei a outra bicicleta e continuei a subida. Já nessa parte de terra, eu comecei a sentir bastante oxigênio e a perna começou a falhar e eu tinha muita dificuldade de imprimir força devido ao terreno que não aceitava, né, escorregava. Então eu costumo pegar bastante potência e pouco giro, então mais torque começou a me atrapalhar bastante. E essa parte eu achei que ia passar rápido e foi muito longa, quase infinita, então foi um trecho bem sofrido. E quando ela acabou, veio o asfalto e ainda faltavam ali acho que 11 quilômetros, então tinha bastante chão, era do Rio do Rastro, só que mais inclinada, porque a última parte é mais inclinada. E com pouquíssimo oxigênio, um desgaste grande já e começando a esfriar, né? Então comecei a sentir o frio, comecei a sentir uma fome, que eu acabei pegando comida no carro rapidamente, né? Um líquido ali. E mantive, realmente foi uma das sensações mais duras e difíceis que eu tive em cima de uma bicicleta. Eu nunca tinha sofrido tanto. Foi bem difícil para concluir, é uma coisa que é quase sobre-humana, assim, você tem que passar por cima do físico e o mental que acaba contando no final, porque todo mundo vai no seu limite, né, desde o alto desempenho até o baixo. E quem tem alto desempenho vai tentar fazer um bom tempo, então a montanha cobra muito. E na montanha se aprende, né, que a montanha é que manda. Então eu fui sabendo disso e eu não tinha expectativa de concluir total, né, queria muito, se fosse possível eu ia dar meu máximo, mas é claro que a montanha teria que dar as condições necessárias para isso.
2 dias viajando sem dormir, 3 dias quase. Muito difícil. Sem aclimatação, meu Deus. A mão tá congelada. Saí de 40 graus, suar que nem um porco lá embaixo. Chegar aqui em cima, 0 graus. Obrigado, Kelly, obrigado. E como ela deu, eu cumpri o meu trato com ela, né? E comigo mesmo. Então, foi uma baita experiência, eu recomendo para todos que puderem conhecer esse lugar aí, que é uma energia única, né? É uma ilha viva, né? Onde escorre lava, cresce. Isso assim, tudo difícil. Passando mal. Asfixia. E a altitude? Mais pega a altitude. Altitude, ali na parte de terra é muito escorregadio. Eu gosto de pedalar em pé, não conseguia em pé, escorregava. Tá com uma relação pesada pra subida. E aí, Kelly, como foi ontem aí? Contei. Caraca, tu foi monstro ontem, brother. Aí eu fui sinistro. Não tava... Não sei o que eu tava esperando, cara, mas a gente tava esperando um tempo ruim, né? Tipo uma tempestade de granizo. Pá, chegou lá, tava um dia lindo. Pô, o Baixo foi bravo, Parabéns, E é isso, tá feito. E vamos pensar na próxima aí. On the zone, vamos manter a preparação, alimentação boa, treino e tudo que vocês precisarem de dicas e quiserem conversar aí, escreve nos comentários, manda mensagem que a gente está aberto. Tem o Instagram Jorge Baggio, tem o Instagram que a gente está criando On The Zone e tá aí o primeiro vídeo do On The Zone pra galera curtir. Um abração. Pô, falando nessa subida do Manuaké foi muito inusitada. Eu tinha um documentário para finalizar na Polinésia Francesa e a gente sempre ia pelo Chile para lá. Depois da pandemia os voos acabaram e eu tava treinando muito forte bicicleta e não queria parar os treinos e também queria de repente poder produzir algum conteúdo nessa viagem. E eu tinha milhas até o Havaí, né? Uma milha gratuita que eu não ia pagar. Então eu troquei as milhas, depois comecei a pesquisar alguma coisa que pudesse fazer, né, na passagem pelo Havaí, que aí eu comprei a passagem Polinésia-Havaí, sairia bem mais barato, que é perto, são 6 horas de voo. E acabei descobrindo essa subida do Mauna Kea, que é um vulcão que já tinha ouvido falar, é famoso por ser o único lugar nevado no Havaí e um dos principais observatórios do espaço no mundo. E acabou virando um desafio, eu teria só um dia para ir. Graças a Deus coincidiu tudo assim, né, de chegar lá e o tempo acaba abrindo no dia da subida. Ela é uma subida que começa levemente inclinada. A gente vai até 2.000 metros, ali dá uns 30 e poucos quilômetros. Com 4, 5% de inclinação, 6% no máximo. É rolado, então o trecho começa do nível do mar, né? A gente já chega nos 2.000. Aí sai da avenida principal e ele vira em direção ao cume do vulcão mesmo, né? O summit. Dali em diante começa a inclinar cada vez mais. E a gente tem o centro de visitantes, que fica nos 2.900 metros, que é onde começa
logo em seguida o trecho de terra, que são 7 km com média de 10, 11%, acho que, ou 13% de inclinação, com trechos longos de 14 e 20%. E ali a gente trocou por uma mountain bike, então precisei usar 2 bicicletas, né? E nessa parte que vira para o cume do vulcão é uma parte que você começa já a sentir o cansaço, né? Eu tentei ficar perto da marca do Com, então eu vendo no Strava o Com, e eu vi que eu precisaria fazer uma média de watts um pouquinho acima de 300 watts. Eu fui tentando manter os 300, e ali eu comecei, então já saí de uma temperatura quente, né, no início, meio-dia, cansado de viagem, e eu comecei a sentir bastante, mas as pernas estavam boas, porque era um dia eu tinha descansado, né, para fazer alguns dias sem pedalar. Então a perna estava relativamente descansada, mas o corpo cansado da viagem, e falta de dormir, alimentação não adequada, a hidratação também um pouco não adequada, mais o estresse. Mas eu estava reagindo bem até os 2.000, comecei dos 2 para os 3.000, eu comecei a sentir mais, quando foi o trecho começou a ficar inclinado. Quando chegou ali nos 2.900 eu já estava bem cansado, né? Que é no centro dos visitantes, mudando para o onde logo em seguida muda para o trecho de terra. O carro foi parado no centro dos visitantes, que me acompanhava, que estava com a mountain bike, então eu passei de speed o centro dos visitantes, eu não parei, mas eu cheguei em seguida, tinha terra, eu tive que voltar, então ali eu perdi uns 10 minutos, peguei a mountain bike, retomei o trajeto, e já numa área crítica de oxigênio, né, que a gente vai perdendo 4, 10% a cada tantos metros de altura. Então tá, então continuando, então você começa, quando você chega nos 2.000 metros, você pega a estrada de acesso a Mauna chamado, né, Mauna Access Road, que sozinho já é considerado a 4ª subida mais difícil do planeta. A subida toda é considerada a mais difícil do planeta, né, segundo sites especializados, etc. E, enfim, quando você passa dos 2.000 e pega o acesso ao Mauna Kea Road ali, essa estrada vai inclinando, né? Ela vai pegando trechos de 20%, 14%, e você vai sentindo. Quando chega na parte de terra, eu achei que ia ter um alívio com mountain bike, que eu sou mais acostumado, a posição para mim é mais agradável, mas realmente o trecho de terra, eu já tinha ouvido falar, muitos relatos, né? Todo mundo falando que era trecho muito difícil e realmente escorrega, a bike afunda. Eu tinha muita dificuldade para pedalar em pé, escorregava muito. E então, mas dali em diante o oxigênio vai diminuindo, né? Cada 1.000 pés você perde 3% de oxigênio. Quando você chega lá em cima, você tem 40% de oxigênio a menos que o nível do mar. E essa falta de oxigênio é o que vai depletando, né, o nosso gás, e é um sofrimento indescritível. Eu sempre tive muita facilidade para subir, nunca precisei fazer cobrinha, alguma coisa assim. Nessa vez eu tive que fazer. Mas foi gratificante, né? A gente chegou lá em cima e tava o céu aberto, nevado. Tinha aberto 20 minutos antes de a gente passar o centro de visitantes para cima, né? Porque estava fechado em função da nevasca e da chuva do dia anterior. E ter um pôr do sol lindo, uma noite linda. E outro objetivo era tentar chegar o mais próximo do Com possível nessa aventura aí, né? Nesse desafio. Eu comecei olhando pelo Garmin, né? Que ele vai mantendo ali o recorde ali, então você vai acompanhando a tua distância do melhor tempo. E eu tava ficando entre 10 segundos, 5 segundos no tempo. E eu vi que a média ali era aquela, e geralmente eu sou melhor em chegada, né? Então eu pensei, tá relativamente bom para manter aqui no início, né? Que era aquela média de 300 watts. Eu imagino que vai ser possível. Eu cheguei bem lá em cima, eu perdi aqueles 10 minutos para trocar a bicicleta. E foi mais ou menos a diferença do tempo do Com no trajeto original, mas isso daria um 3º, 4º tempo geral. Mas, felizmente, quando a gente fechou a atividade, não pegou o trajeto, né, o correto ali. A gente deve ter errado, ou o GPS mediu errado em algum ponto. Eu criei daí um trajeto ali, né, de Hilo até lá em cima. E ali eu fiquei com
1h30 na frente do segundo, ou seja, os 2 ou 3 primeiros lá do outro não aparecem nesse. Então a gente tem uns problemas às vezes com GPS e tal, né? Mas deu para notar que se fizer uma aclimatação, ficar alguns dias lá, dá para inclusive baixar esse com aí com uma certa tranquilidade, assim. Apesar de nunca ser tranquilo ali, né? Deu para ver que sempre vai ser sofrido, mas dá para melhorar bem o desempenho. Nunca tinha feito, né? Tava dias sem dormir, e já aqui no Brasil, muita correria, porque era uma viagem curta e com muito compromisso e passando por muitos lugares, então tinha que filmar muita coisa, levar muito equipamento, uma logística grande. Então foi bem desgastante, mas valeu a pena, né? Espero que vocês curtam aí e vamos que vamos.